Convido vocês a abrirem a Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 11. Philipperbrief, Kapitel 2, von Vers 1 bis 11. Ich möchte jetzt noch ausnutzen und was sagen. Wir haben ja eigentlich wenig Ansprachen oder ja jetzt eigentlich keine in Deutsch. Und wir wissen, dass einige Schwierigkeiten haben mit der portugiesischen Sprache. Bringt eure Bibeln mit, die ihr besser auf Deutsch seid. Schämt euch nicht. Heute bringt fast keiner die Bibel in die Kirche. Immer nur das Handy, ja, und wir haben das praktisch nicht mehr als Gebrauch. Aber das wird dir helfen, auch die Predigt besser zu verstehen, wenn du den Text auf Deutsch hast. Deshalb möchte ich euch Mut machen. Also ich bringe meine fast immer mit, ja, gehöre auch jetzt schon praktisch zu den Alten und zu den Opas. Also wir dürfen das immer noch, ist kein Problem. Filipenses 2, do 1 ao 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, como acabamos de cantar, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Um texto bastante conhecido, um texto que aparece muitas vezes nas músicas, principalmente a partir do versículo 5, a doxologia, como é chamado na teologia, essa exaltação de Cristo. Primeiro domingo do ano. E eu pensei, Senhor, o que devo estar trazendo hoje? E normalmente a gente traz desafios, né? Que a gente possa viver como igreja. Mas hoje eu quero que a gente possa ter um tempo de maior introspecção. Que possamos ter um tempo de olhar para dentro da nossa própria vida e da minha atitude para com os outros e para com a igreja. É o que, na verdade, o apóstolo Paulo faz nesse capítulo 2 aqui, nesses versos que nós lemos. A igreja dos Filipenses, ela era uma igreja muito querida por ele. Foi uma igreja que ele fundou, mas foi bem diferente a fundação dessa igreja de todas as outras. Porque ele normalmente decidia ir para um lugar, procurava uma sinagoga, e lá então ele pregava, pessoas se convertiam e começava a igreja. E aqui no caso ele estava na Ásia, visitando igrejas, procurando fundar outras, e o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para a Frígia. Aí ele foi para a Bitínia, o Espírito Santo outra vez não permitiu, mas o apóstolo Paulo continuou em frente. Em Troas ele teve a visão, e ele devia passar para a Europa. Não estava nem no plano dele. E aí
ele vai para Filipos. Lá não tem sinagoga, lá só tem um lugar de oração, onde alguns judeus ou prosélitos se encontravam, e lá se converte a Lídia, ele expulsa o demônio daquela jovem, e lá se converte também o carcereiro. Mas foi lá que Paulo e Silas sofreram grandemente a surra, o desprezo, ser jogado na prisão, ser colocado num tronco. E ali Deus usa tudo aquilo para começar essa igreja dos filipenses. Ele sofreu muito naquele lugar e parece que por isso ele também ama muito essa igreja. E agora já passaram alguns anos, a igreja com certeza já era bem maior, e eles estão preocupados com Paulo, porque Paulo está na prisão. Como é que está Paulo? Ele deve estar muito sentido. E correndo risco de vida. E se ele morrer? E eles mandam Epafrodito com algumas doações a Paulo. E Paulo, então, é informado sobre a igreja, e agora ele escreve essa que é conhecida como a Carta da Alegria. E Paulo diz, olha, não, eu não estou triste. Eu, inclusive, estou muito alegre, porque a minha prisão, ela tem ajudado a que o evangelho possa ser pregado. Está lá no capítulo 1. No versículo 21, ele diz, e morrer para mim é lucro. Eu não tenho medo de morrer, não tem nenhum problema. Se Deus me chamar agora, eu vou, é lucro. Vai ser uma grande alegria. E aí Paulo, no capítulo 2, ele tem uma palavrinha aqui no versículo 2, onde ele diz, vocês completem a minha alegria. Eu estou muito alegre, mas ainda está faltando alguma coisa, e com isso eu vou estar muito mais alegre. Qual era a questão que não dava aquela alegria para Paulo, ou dava preocupações para ele com relação à igreja? Na igreja dos filipenses, começou a haver desunião. Começou aquela unidade tão bonita dessa igreja, ela começou a desfacelar. Lá no versículo 27 do capítulo 1, nós podemos ler a respeito disso. Ele diz, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes. E normalmente quando ele escreve coisas assim, é porque não havia aquela unanimidade que a igreja deveria ter. No capítulo 4, ele chama a atenção para uma situação entre duas mulheres importantes ali da igreja, que eram cooperadoras, Evódia e Sintique, que também não se entendiam mais e possivelmente com isso acabaram criando-se grupos, a gente não sabe. Mas nós vemos aqui que essa falta de unidade da igreja entristecia Paulo, porque a falta de unidade da igreja, ela entristece mais do que a Paulo, ela entristece a Deus. A falta de unidade da igreja, ela não só entristece, mas ela também entristece os irmãos da igreja. E com isso, desanima as pessoas na igreja. E quando nós temos crentes desanimados, o nosso engajamento vai se tornando menor, o evangelismo também já não temos mais aquilo, e a igreja ela vai perdendo a sua força. E a unidade ela vem de Deus. Deus já deu a nós, a toda a igreja. A nossa função não é criar unidade, a nossa função é preservar a unidade que Deus já deu para nós. Ela já está aí. Então, é o preservar essa unidade. E agora, Paulo, aqui, fala de uma forma muito carinhosa para essa igreja, porque ela não tinha um problema doutrinário como os Gálatas, que estavam se desviando porque tinha um problema doutrinário. A igreja também não tinha pecados graves aqui, imorais, como os coríntios, mas tinha
esse aspecto aqui que estava destruindo o vínculo de amor, o vínculo do Espírito. E a unidade é algo que começa aqui dentro, nosso coração. É a parte assim bem interna da igreja. Nós estamos felizes com a reforma, que bonito que ficou. A igreja pintada, que bonito. Os departamentos funcionando, que bonito. Programas, assim, maravilhosos, como também foi o programa de Natal. E tudo isso faz parte da igreja. Mas tem um aspecto interior que marca a igreja e a saúde da igreja. Que é muito profundo, que muitas vezes até nem conseguimos ver direito, mas nós vamos perceber. E normalmente pessoas que vêm de fora são as que melhor percebem se nós temos unidade ou não. E a unidade, ela é a base para que uma igreja possa estar funcionando bem. Eu não estou falando aqui porque eu acho que nós estamos aqui com um grande problema nessa área, que nós estamos desunidos, que nós estamos combatendo um ao outro. Não, nada disso. Nada disso. Eu vejo com muita alegria muitas coisas boas e lindas no aspecto da unidade na nossa igreja. Mas a unidade é a força da igreja. Quando Jesus ora no capítulo, ele não ora no capítulo 17, nós que colocamos o capítulo 17 lá, né? Ele ora, a oração sacerdotal, ele diz que vocês, ou que eles sejam um, falando dos discípulos, para que o mundo, de certa forma, me conheça. Então, a força que existe a partir da unidade é algo tremendo. E Paulo começa no versículo 1 lá, ele começa dizendo o que nós, se temos Cristo, já temos em comum. Coloca lá o versículo 1, por gentileza. Ele diz, por estarmos em Cristo, nós temos. Existem coisas que só aqueles que estão em Cristo têm, que quem não está em Cristo não tem. E se você e eu estamos em Cristo, nós temos, em alguma medida, essas 4 coisas, que são a base da unidade. E Paulo, ele começa falando, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação em Cristo. Primeira coisa, a motivação, um mover de Cristo em mim. Que motivação é essa? No momento em que você entrega seu coração para Jesus, você de repente vai ver uma motivação dentro de você de querer fazer as coisas certas, de querer andar com Jesus, de ser um discípulo. Isso você não tinha antes. E agora você tem. Eu me lembro, logo que eu me converti, com 18 anos de idade, não demorou quase nada, Deus me disse, vá pedir perdão para aquela tua companheira, para aquela moça. Antes, eu estava orgulhoso que por 3 anos eu ignorei ela. Estudava na mesma sala, mas ignorei como se ela não existisse. Tão duro pode ser o coração. E de repente a motivação, o mover de Jesus na minha vida, fez eu enxergar que eu estava completamente errado e que eu deveria ir pedir perdão. Esse é um mover totalmente diferente. Antes movido pela carne, pelo mundo, agora começava alguma coisa nova e diferente. E que precioso foi, e durante a minha vida, tanto mover de Deus que pude estar desfrutando. Segundo o que Paulo diz, alguma exortação, em outras versões, consolação de amor. Algum incentivo de amar as outras pessoas.
Uma mudança no sentido de ir em direção ao outro que eu não tinha antes. E talvez o melhor exemplo aqui é justamente Filipenses, a igreja dos Filipenses. O carcereiro colocou Paulo lá no fundo da prisão, sem misericórdia, sem nenhuma dó, botou ele lá no cepo. A tortura horrorosa e terrível. Depois do terremoto, quando ele é salvo, a história está no capítulo 16 de Atos, quando ele é salvo, nós vemos, veja lá, 16:33, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Que mudança, né? De repente, aquela atitude assim para com Paulo e Silas, e de repente uma atitude completamente diferente. Uma atitude de amor para com o apóstolo Paulo. E, terceiro, alguma comunhão no Espírito. E aqui ele não está falando de nós termos comunhão com o Espírito Santo. Claro que isso também faz parte no momento em que você é de Cristo. Mas nós fomos gerados pelo Espírito Santo para uma nova vida, todo mundo. Quando nós temos nosso pai, a mãe, tem aí os filhos, né? Todos eles têm uma ligação especial. E a gente cuida um do outro, a gente ama um outro de uma forma especial. A mesma coisa acontece quando nós somos gerados pelo Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de viajar para muitos lugares diferentes. E sempre de novo, em todo lugar praticamente, você encontra pessoas que foram nascidas pelo Espírito, que nasceram de novo e agora pertencem a Cristo. E é interessante, às vezes você nem fala bem o idioma dessa pessoa, às vezes a cultura é completamente diferente, mas existe uma comunhão no Espírito. Existe algo que Deus fez aqui onde essa pessoa é o meu irmão, é uma pessoa muito especial, e rapidamente ele me convida para a casa dele, toda a desconfiança que talvez teria antes, tudo isso se vai, porque você percebe que foi gerado pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, e por isso nós temos a comunhão na diversidade da igreja. Vejam a igreja dos Filipenses. A igreja dos Filipenses começa com a conversão de uma mulher rica, negociante de tintura, de tecidos. A Bíblia diz que ela tinha uma casa. Quando fala dessa casa, possivelmente ela tinha inclusive escravos e pessoas que trabalhavam para ela. Era uma mulher da alta sociedade. Possivelmente alguns, porque Paulo teve na casa dela, alguns escravos ou pessoas ali também se converteram. E não sei se a jovem endemoniada, que estava dando dinheiro por meio da adivinhação, que Paulo expulsou o demônio, no fim também fez parte da igreja. Mas poderia? Poderia. Tem lugar para a igreja? Na igreja para pessoas que eram endemoniadas e que foram libertas? Tem. E o carcereiro, que era um policial romano, homem da linha dura. Poderia ser mais diferente uma igreja? No mundo, a gente normalmente se liga com aqueles grupos ou classes nas quais a gente se encontra. Eu sou alemão, gosto dos alemães. Eu sou jovem, gosto dos jovens. Eu sou idoso, prefiro minha roda dos idosos. Minha classe social é alta, sou rico, me movo no meio dos ricos. Classe social é baixa, sou pobre, me movo no meio dos pobres. É assim que o mundo automaticamente divide as coisas. Mas na igreja, não é assim. Somos unidos por um só Espírito. E cada um, se pequenino, grande, adulto, branco, moreno, amarelo, vermelho, o que for. Temos a comunhão no mesmo Espírito.
E quarto, se por estarmos em Cristo temos alguma profunda afeição e compaixão. Aqui a palavra para afeição e compaixão, ela é uma palavra muito profunda, é uma palavra que fala de um sentimento que mexe, inclusive, nos intestinos. Por quem? Pelo outro. Naturalmente, nós somos frios. Mais ou menos assim como o sacerdote e o levita, que passaram por aquele homem que estava lá, tinha recebido uma surra, tinha sido golpeado, o samaritano não, um judeu. E eles passam e vão em frente. Deixa o outro cuidar dele. Quando nós temos a Cristo, tudo isso muda. A nossa maneira de sentir, ela é aguçada. A nossa maneira de sentir, ela acaba sendo, como é que eu vou dizer, lapidada, porque os nossos sentimentos, enquanto estamos no mundo, eles são, às vezes, até bem ruins. Nós choramos porque o outro se alegra, e às vezes nos alegramos porque o outro está chorando, sobretudo quando nós não gostamos da outra pessoa. Assim são as coisas no mundo. E agora nós aprendemos, não é assim. E eu choro com os que choram e me alegro com os que se alegram. O novo nascimento, ele muda a minha maneira de, inclusive, sentir com relação aos outros. Com a natureza, inclusive com os animais. Eu digo, a pessoa que se converteu de verdade, a vaca, o porco, o cachorro, tem que perceber que agora a minha vida mudou e os meus sentimentos são outros. E esses 4 aspectos são, de certa forma, assim, a base da unidade. Nós sermos movidos por Cristo. Não movidos por nós, pela carne, pelo que achamos. Por isso, de manhã nós dobramos nosso joelho, talvez, nossa mão, oramos, nos colocamos debaixo, guia-me, Senhor, mova-me. Nós temos ações práticas de amor. Nós vivemos nessa comunhão do Espírito, preocupados com os outros. E nós temos uma afeição e uma compaixão, sobretudo quando o outro está em necessidade. Paulo, no versículo 2, resume o que ele espera. E ele diz, completem a minha alegria. Completem a minha alegria. Como? Tendo esse mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ele liga esses 4 pontos com os 4 pontos anteriores. Você pode se aprofundar mais depois no estudo em casa. É lindo o que temos aqui. Quando chegamos a Cristo, nós chegamos como indivíduos. Mas Deus não nos quer ver simplesmente como indivíduos, Deus quer um corpo. Deus quer um corpo. E Ele colocou cada um de nós no corpo. Paulo, no versículo 3, começa a falar daquilo que mina e estraga a unidade. Versículo 3, ele começa assim, nada façam, ou não façam nada. Deixem isso completamente. Nem um pinguinho disso. É isso? É. Porque o apóstolo Paulo sabe quanto disso está em nós. E eu, quando ia preparando o sermão, muitas vezes eu fui derramando lágrimas. Porque eu digo, quanto disso eu fiz? Quanto disso ainda faz parte da minha vida? Quanta tristeza eu causei para outros? Justamente por estar tão centrado em mim mesmo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade.
Tudo isso vem ligado ao nosso coração, desde que nós somos pequenininhos. A autoimportância. Eu tenho que ser alguém, eu tenho que ser visto. A autopromoção, e como eu já disse, esse egoísmo, a centralidade em mim mesmo. E Paulo diz, esse é o veneno, esse nem 1 miligrama, absolutamente nada. Mas como é fácil. Gosto de estar à frente para que os outros me vejam. Gosto de estar à frente porque eu acho que eu prego melhor do que os outros. Ou que eu canto melhor do que os outros. A Bíblia chama isso de orgulho. E esse orgulho, ele pode se esconder até atrás de uma espiritualidade muito grande. De uma pessoa que parece muito espiritual. E que, no fundo lá, ela se diz, se os outros orassem como eu oro, essa igreja seria diferente. Se essa igreja evangelizasse como eu evangelizo, essa igreja seria diferente. Se as pessoas dessem como eu dou, se as pessoas servissem como eu sirvo, olhem, a gente não diz, mas lá dentro, essa é muitas vezes a atitude do coração. Onde a gente não diz, a gente pode até parecer muito humilde. É Deus quem sabe como é que está o meu coração nesse quesito. E você pode estar sentado aí no banco, nunca está aqui na frente. E você ter tudo isso. E sabe como mais se nota? Quando a gente critica os outros. É porque a gente está se colocando lá em cima no pódio. E aí Paulo no versículo 3 continua e diz, façam isso, ou sejam, o quê? Humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Humildemente, desça. E considerem os outros superiores a si mesmo. E não importa se eu sou pastor da igreja, se eu sou presidente do administrativo, se eu sou a pessoa que ensina na igreja, se eu sou a pessoa que toca muito bem, tudo. Ele diz, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Considere aquela velhinha, considere aquele jovem, até uma criança. Eu nunca vou esquecer o pastor Saltzman de São Paulo, quando nós pertencíamos à Igreja Evangélica Livre de Santo André. Era um pastor que já tinha lá os seus 70 e pouco, só lembro dele bem branquinho. Mas era um homem que se agachava, mesmo com as dificuldades, que ele possivelmente tinha mais problemas no joelho do que eu, para nos abraçar, para de alguma forma se importar. E o que Paulo está dizendo aqui é, se abaixe. Você tem que fazer isso. Não espera que outros te humilhem. Não espera que Deus te humilhe. Seja você humilde. Seja esse o caminho que você trilha. Lá em casa nós temos 4 pés de uva, 2 estão dando uvas. E tem um desses pés, que a princípio você chega lá e você olha e você não tem uva. Não tem uva. Você olha assim, não tem uva. O que eu preciso fazer? Agachar e, quando eu dou uma olhada por baixo da videira, aí, de repente, eu vejo os frutos nessa videira. E é quando nós descemos e somos humildes, que vamos poder reconhecer e ver todas as coisas lindas e as qualidades na vida da outra pessoa. E é quando nós somos humildes que nós vamos poder amar de verdade, porque só os humildes podem amar de verdade. Então, Paulo diz, humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Paulo não diz, considere-se você menor. Não, ele não está dizendo que você precisa se rebaixar.
Ele está dizendo, só considere os outros superiores a você. Interessante, Paulo mesmo aprendeu, acho que uma lição nisso, quando a gente pensa na briga que ele teve com Barnabé. Paulo, no capítulo 15 de Atos, se separa de Barnabé por causa de João Marcos. João Marcos não serve. Esse sim é um inútil. Ele nos abandonou na primeira viagem. Mas Paulo amadurece. Todos nós amadurecemos. E que bom. E lá em 2 Timóteo, Paulo já bem humilde, fala para Timóteo, traga-me João Marcos, porque ele me é útil para o ministério. Paulo estava no seu tempo mais jovem, acho que antes, queria evangelizar e ganhar o mundo, e quem não fizesse como ele não servia. E agora, Paulo olha para um João Marcos e diz, ele sim, é valoroso, ele é muito importante. Essa atitude, Paulo diz, tenho. E aí, Paulo também diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, versículo 4, mas também dos interesses dos outros. Cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Igreja é ir em encontro do outro, não o de satisfazer os meus gostos. Eu gosto que a igreja tenha essa cor. Eu gosto que as flores lá fora sejam esse tipo de flores. Eu gosto dos hinos, não gosto de corinho. Eu gosto de corinho, não gosto de hinos. E é verdade, todos nós temos gostos. E Paulo não está dizendo aqui que os gostos e o interesse que nós temos, de repente, seja ruim. O que não é bom é quando nós procuramos impor o nosso interesse, aquilo que nós queremos sobre a igreja, ou sobre as outras pessoas. E ele diz, não, procurem o interesse do outro. Esse é o caminho. E aí eu lembro do menino com 5 pães e 2 peixes. Ele também estava com fome. Ele possivelmente também não tinha comido nada, tinha guardado tudo aquilo. E aquele menino, ele deixa o seu interesse de lado. Abre mão para procurar o interesse dos outros. Ele não sabia o que Jesus ia fazer, mas ele sabia que alguma coisa especial ia acontecer. E ele simplesmente entrega. E é tão lindo. Quando nós procuramos, eu imagino aquele menino, depois da alimentação dos 20 mil, até ele podia dizer, eu alimentei, está vendo? Foi com os meus 5 pães e peixinhos. O menino estava pulando de alegria. Quando nós procuramos os interesses dos outros e não ficamos puxando para nós, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar de uma forma sobrenatural e maravilhosa. E Paulo continua, e eu só vou poder dar uma pincelada, porque esse é o texto, na verdade, mais lindo e de mais peso aqui também. Onde Paulo nos aponta e diz, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo. É a NVI que traduz assim. A linguagem de hoje traduz, seja o modo de pensar de vocês o mesmo modo de pensar de Cristo. A Revista Atualizada diz o mesmo sentimento. Agora nós já temos atitude, temos pensamento ou mente e temos sentimento. Em alemão é die Gesinnung Jesu, que está mais ligado aqui com uma disposição para pensar, um estar regulado, né, com Cristo. E, na verdade, todas as traduções estão corretas, não estão erradas. A palavra froneu, que é a palavra grega aqui, ela nos mostra exatamente isso. Que a nossa mente precisa estar alinhada com a mente de Cristo. Porque é a partir da mente
que as nossas ações vão ser vividas. Tudo começa na mente. E a minha mente precisa ser alinhada com a mente de Jesus. E por isso, a linguagem de hoje, de certa forma, está muito boa, né? Quando ela diz, seja o modo de pensar de vocês o modo de Cristo. E a atitude de vocês vai ser, então, a atitude de Cristo. O modo de pensar vai determinar como você age. Tem um personagem, tem até um livro escrito sobre ele. É um japonês, o nome dele é Hiro Onoda. Talvez alguns de vocês já ouviram falar dele. Ele, na Segunda Guerra Mundial, foi enviado para as Filipinas. E ali morreram todos os companheiros dele, e ninguém falou para ele que a guerra tinha terminado. E ele vivia, agora ali nas selvas filipinas, de vez em quando roubavam uma vaca, roubavam um cacho de banana e coisa assim. A polícia vinha atrás, ele mandava ver tiro, porque ele achava que aquilo ainda era a guerra. E ele viveu 29 anos depois da Segunda Guerra Mundial na guerra. Porque na mente dele, a guerra não tinha terminado. E aí teve que chegar o general que deu o comando para ele ir e dizer para ele, baixe a arma, a guerra já terminou. E ele se transformou numa bênção para muitas pessoas. Ele veio para o Brasil e se tornou um fazendeiro no Brasil. A história muito interessante a desse homem. E ele foi para o Japão, trabalhou com crianças, ajudou a muitos outros ali. Quando a mente dele mudou, o seu agir mudou. Quando a minha mente é a mente de Cristo, então tudo muda. E aí Paulo fala agora, o que está em Cristo, que é tão especial para nós. E aqui nesse texto do versículo 6 em diante, nós temos um dos poucos textos que nos mostra Jesus por dentro. Nós temos muitos textos na Bíblia que mostram o que Jesus faz. E aqui nós temos um texto que mostra Jesus por dentro. E ele diz aqui, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia apegar-se. Embora sendo Deus, ele existia antes. Jesus é pré-existente, ele existia antes de ser um ser humano. Ele era o Filho de Deus, como ele é hoje. Ele é o agente de toda a criação. Ele estava sendo aclamado pelos anjos, ele tinha poder e autoridade, exaltado como Deus. Cada ser humano, cada animal, cada vegetal, tudo deve a sua vida a ele. João capítulo 1, versículo 2, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Tão central. E agora ele diz, não considerou ser igual a Deus algo a que se aferrar. Ou seja, quando eu vi o Cristiano Ronaldo, jogador de futebol, vendo aquele menino paralítico, um fã dele, Cristiano Ronaldo deu a volta, foi até aquele menino, deu um abraço naquele menino, tirou a camisa, deu para o menino, e aquilo encheu de lágrimas os olhos de muitas pessoas. Presidente Trump, uma vez se agachou e pegou o chapéu de um dos policiais, ou um dos guardas dele que tinha caído e que não podia juntar. Nossa, a gente aplaude e diz, nossa, que humildade. Gente, isso não é nada. Comparado de onde Jesus desceu, de onde ele estava, para onde ele desceu. E o apóstolo Paulo diz, considerem isso. Essa é a mente de Cristo, que não se agarrou a nada disso. Mesmo quando ele estava diante da cruz, e ele diz, eu poderia pedir ao meu pai para enviar 12 legiões de anjos. São mais de 70 mil soldados. Soldados não, anjos. E tudo seria diferente. Não. Ele deixou, ele esvaziou. Você e eu, nós não decidimos nascer nesse mundo. Nós nascemos, porque Deus tem um propósito e um plano. Mas Jesus decidiu vir. Ele, santo, veio a esse mundo imundo, sujo. A Bíblia diz que ele se esvaziou a si mesmo. Ou
seja, ele tomou essa decisão, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Não só naquela manjedoura como um menino, normal como outras crianças. Mas depois, quando ele está na frente dos discípulos que estão todos com o pé sujo e ninguém quer lavar. E Jesus pega uma toalha e pega uma bacia. E ali está o Criador na frente das suas criaturas, lavando os pés. E Jesus diz: eu lhes dei exemplo para que vocês façam como eu fiz. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Tão humilde, ele se tornou, como um servo, como um escravo, que ele não tinha nada. A casa onde ele ia não era dele. A canoa que ele precisava, às vezes, para pregar, não era dele. O asno no qual ele entrou em Jerusalém não era dele. O túmulo no qual ele foi colocado não era dele. A única coisa que ele tinha era a vida. Essa era dele. E essa vida ele deixou. Ele a deixou por mim e por você. Ele entregou tudo para nos salvar. Ele não lavou os meus pés, não. Mas ele lavou o meu coração. Ele lavou a minha vida. Ele me lavou de tal forma que a partir daquele momento em que eu aceitei o que ele fez por mim, ele me fez um filho de Deus. E a partir dali começa essa nova vida em comunhão com Deus. Tudo porque ele desceu. E ele não foi só um descer, mas foi um descer difícil. Sobretudo quando foi colocado na cruz, porque o ser levantado na cruz foi a maior humilhação. Tanta chibatada. Os judeus só podiam dar 39. Os romanos podiam dar quanto quisesse, até se cansar. Cuspido. Vituperado. Tudo o que ele sofreu. A morte na cruz, ela não era uma morte para um romano. Ninguém dos filipenses experimentaria uma morte de cruz. Ninguém. Ela era para os piores homens, para os maiores criminosos, e assim ele foi considerado. Ele desceu. Essa era a sua missão. Ele se entregou. Diante de tudo isso, qual é a minha atitude? Tenho eu a mente de Cristo. E a mente de Cristo não é alguma coisa para mim copiar. Não é para copiar. Não é isso que Paulo está dizendo. Peguem Jesus, copiem dele. Não. Cresçam na comunhão, porque vocês já estão em Cristo. Quanto mais eu estou em Cristo, mais isso vai ser parte da minha vida. Quando eu estiver procurando, eu ou você procurando os nossos próprios interesses, pense em Cristo. Quando vir a tentação e você e eu acharmos que nós somos mais do que o outro, pense em Cristo. Quando Deus me pedir para dar um passo que talvez seja difícil e de humildade, pense em Cristo. E se revista de Cristo para podermos viver a igreja dentro desse conceito, dentro dessa perspectiva. O texto termina: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o exaltou, ele está à direita de Deus. Toda autoridade e poder lhe foram dados. E ainda assim,
Jesus um dia, depois que tudo seja colocado debaixo dos seus pés, vai levar tudo ao Pai e entregar tudo. Ele continua humilde. Continua humilde. Aquele que se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Se você e eu, nós vivermos como igreja cada vez mais essa atitude, esse pensar, esse agir de Cristo, nossa igreja vai ser cada vez mais uma igreja atrativa. Vai ser uma igreja que vai alcançar mais pessoas. Vai ser uma igreja onde vai haver mais curas, também interiores. E vamos ser um instrumento para que também a nossa sociedade, o nosso meio, experimente mais cura, mais de Cristo. Por isso, vamos em frente, revestindo-nos de Cristo e do que Paulo nos coloca tão claramente à frente para vivermos como igreja. Vamos nos levantar e vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por essa palavra de hoje que é sumamente afiada e que nos atinge. Porque mesmo tendo nascido de novo, estar experimentando essa nova vida que é maravilhosa, nós vemos aspectos fortes no nosso ser. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos despreza, porque o Senhor não nos rejeita, quando o nosso coração continua sendo torto e nós procuramos, de alguma forma, a centralidade, a alta promoção. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos limpe, que o Senhor nos purifique e que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo. Transforme a nossa vida. Que o Senhor nos revista completamente do Teu ser. Queremos ser cheios do Senhor, para que essas atitudes, Senhor, fluam. E que nessa semana, Senhor, o Senhor sempre de novo nos lembre, no contato com o outro, nas conversas que nós vamos ter, de que devemos procurar os interesses dos outros mais do que os nossos. Amar mais do que ser amado. Pacificar mais do que ter e experimentar a paz a partir dos outros. De perdoar, mesmo que não somos perdoados. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor fará. Abençoe, Senhor, a cada um aqui no nome de Jesus. Amém. Amém.